Vamos dar início, ao nosso estudo dessa noite. Em virtude aí da viagem do pastor, a gente trocou as datas, Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma noite, por mais uma quarta-feira, por mais um estudo que o Senhor nos proporcionará nessa noite, que Ele possa nos ensinar. Todos nós estamos aqui para aprender dEle, e tudo é para Ele. Pai, queremos Te agradecer, Senhor, por mais uma noite que nós nos ajuntamos aqui na Tua casa para Te render graça, para Te cultuar, para Te louvar, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo ar que nós respiramos, pela nossa saúde, pela nossa família, pela Tua igreja, Senhor, por essa comunidade, ó Pai, a qual nós podemos nos reunir, comungar e adorar o Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela Tua proteção, pelo Teu zelo, pelo Teu Santo Espírito que reside dentro de nós e que nos dá fôlego de vida, que nos dá discernimento, que nos dá capacidade de entender os Teus ensinamentos, as Tuas vontades. Obrigado, Senhor, pelo acesso que nós temos à Tua presença, de poder conversar contigo, de poder abrir o nosso coração, confessar, Senhor, os nossos pecados, confessar, Senhor, os nossos anseios, celebrar com o Senhor. Pai, é maravilhoso ter esse acesso à Tua presença, Senhor, tanto na igreja, quanto na nossa casa, dentro do nosso quarto. É maravilhoso, Pai, podermos conversar contigo sem precisar de intermediador. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus que nos dá esse livre acesso à Tua presença, onde podemos Te adorar, Senhor, com toda a nossa alma, com todo o nosso fôlego de vida, com todo o nosso ser. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom para cada um de nós aqui. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque não tem faltado nada nas nossas vidas, não tem faltado alimento, não tem faltado as vestes. Por mais, Senhor, que pensamos e achamos que as coisas estão difíceis, contigo nada é difícil, porque o Senhor supre as nossas necessidades. Nós estamos aqui porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem guardado cada um de nós aqui, Pai. O Senhor tem nos livrado de tanta coisa ruim, Pai. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós podemos respirar. Obrigado, Senhor, por poder escutar, Senhor, o som das árvores, por poder, Senhor, há tanta coisa, Pai, que o Senhor nos proporciona, e nessa noite nós queremos Te agradecer por tudo. Pai, nesse momento entregamos esse estudo, pedimos, Espírito Santo, vem falar ao nosso coração. Espírito Santo, somente Você pode nos ensinar algo do Pai. Então nessa noite eu peço que o Senhor possa transmitir para nós aquilo que é necessário. Qual é a porção de hoje para cada um de nós aqui, em cima da história da igreja, em cima da Tua palavra? O que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite? Em nome de Jesus, que eu diminua, Senhor, que o Senhor cresça, que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com cada um de nós aqui, porque nós temos fome e sede do Senhor. Nós somos a Tua igreja, Pai. Então fica à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, meus irmãos. Bem, vamos prosseguir no nosso estudo, que tem sido todas as segundas quartas do mês. Vem aplicar o estudo sobre igreja atualizada na história, decisões da igreja no passado que afetam ao presente. Essa é a nossa proposta de estudo, de mini curso, que envolve a história eclesiástica e tentando trazer para a nossa atualidade. Como eu sempre começo nesses últimos estudos que nós temos dialogado aqui, eu sempre começo apresentando qual é o objetivo da história. Qual é o objetivo da história geral? Assim como toda ciência, a história geral, ela tem um objetivo. E nós já falamos aqui em outras quartas-feiras que o principal objetivo da história é trazer o conhecimento do passado ao presente.
Quando nós recorremos à história geral, quando recorremos ao estudo histórico, nós estamos adquirindo o conhecimento do passado para a nossa atualidade, para o presente. Esse é o principal objetivo da história geral. E com esse conhecimento que nós adquirimos do passado para o presente, nós adquirimos um aprendizado. Nós aprendemos com os erros e com os acertos daqueles que vieram antes de nós, ou seja, dos nossos antecessores. Então, o objetivo da história geral é trazer esse conhecimento do passado ao presente e com os erros e acertos dos nossos antepassados, a gente tirar lições. A gente olhar para trás e ver aquilo que eles erraram e, opa, a gente não pode errar aqui. Olhar também para trás e ver, caramba, eles acertaram lá, então nós vamos prosseguir nesse sucesso e vamos melhorar, dar a continuidade nessa melhoria. Ou seja, a história, ela tem essa dádiva. Eu digo essa palavra dádiva, porque eu vejo um presente nisso, né? Outra coisa que a história geral, ela também nos traz, além desse conhecimento do passado para o presente, o aprendizado dos erros e acertos, a história, com tudo isso, ela vem como um sopro que nos inspira. A história geral, quando a gente estuda e mergulha nos acontecimentos do passado, ela traz dentro de nós, pelo menos para mim, ela me traz inspiração. Eu leio os feitos dos antepassados, as grandes conquistas, os sucessos em meio a lutas e dores. Isso me traz inspiração para querer dar continuidade no legado, em especial para a história da igreja. E com essa inspiração que a história, ela me proporciona, nos proporciona, ela também, ela traz para nós reflexões. Quando a história, ela nos inspira, ela também traz para nós reflexão. Ela nos conduz a momentos de reflexão, em cima de tudo aquilo que foi marcado, de tudo aquilo que está registrado. Esse é o objetivo, em resumo, da história geral. Assim como a história geral, a história da igreja, que é o nosso estudo, que é a base que nos interessa, ela também é importantíssima para nós. E ela vem com toda essa bagagem da história geral. E aí eu pergunto para os irmãos, por que é importante conhecer a história da igreja? Por que é importante que todo cristão, ele conheça a história da igreja? Primeira coisa, para conhecer as nossas raízes cristãs. Então, olha só que importante é estudar a história da igreja. A história da igreja, ela não se resume apenas em encontros como esse, nas quartas-feiras, em aulas de EBD. Eu entendo que estudar história eclesiástica é para a vida toda, assim como o estudo das escrituras sagradas, assim como o estudo da teologia, é para a vida toda. E quando você está estudando as escrituras sagradas, você também está estudando a história da igreja. Porque é importante estudar, conhecer a história eclesiástica, para conhecer as nossas raízes cristãs. Se você quer conhecer a raiz do cristianismo, se você quiser conhecer a base da igreja, estude história da igreja cristã. Porque lá estão as nossas raízes. Tudo que aconteceu desde a igreja primitiva até os nossos dias atuais. Você vai encontrar isso no estudo da história cristã, da história da igreja. Outra coisa também, por que é importante estudarmos, conhecermos a história da igreja? Segundo ponto, para entender os costumes e práticas e também crenças de cada período da igreja. É muita coisa, né, gente?
O segundo ponto que me mostra que é importante termos encontros como esse para estudarmos a história cristã e de um encontro como esse pegarmos livros e ler e participar de movimentos que exploram esse estudo para entender os costumes e práticas e também crenças de cada período da igreja. Porque a igreja, ela passou por vários períodos históricos e marcantes. Se nós estamos aqui hoje, é porque a igreja do nosso Senhor Jesus, ela passou por vários períodos sangrentos, períodos turbulentos, mas em todos esses períodos, em todos esses momentos, ela esteve firme, ela está firme na rocha que é Ele, aleluia. Por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos firmados nele. Outra coisa também que eu vejo que é importante conhecer a história da igreja, porque quando estudamos história eclesiástica, quando estudamos história da igreja, nós conhecemos os caminhos distintos do desenvolvimento teológico cristão. A história da igreja, quando a gente começa a ler, a examinar, nós vamos ver que os caminhos teológicos, eles começaram a ganhar traços diferentes. Isso é uma coisa que nós começamos a ver na classe de EBD, somos todos teólogos, na primeira aula que nós falamos que a teologia, no decorrer da história da igreja, ela foi ganhando traços distintos, em especial a teologia cristã, para se diferenciar das religiões politeístas do mundo antigo. E com essa separação da teologia geral para a teologia cristã, a própria teologia cristã ela vai ganhar caminhos diferentes. E para conhecermos esses caminhos diferentes, somente na história eclesiástica nós saberemos os detalhes. Então, olha só, quanta riqueza que conhecer história cristã, história da igreja, ela nos proporciona. Conhecer as nossas raízes, entender os costumes, práticas e crenças dos cristãos primitivos e dos cristãos que vieram depois da igreja primitiva até os dias atuais, conhecer o desenvolvimento teológico cristão, e outra coisa, assim como a história geral, a história da igreja, ela nos inspira, ela me inspira, ela te inspira à medida que buscamos conhecer os fatos que marcaram a história da igreja de Jesus aqui na terra. E além dessa inspiração, assim como a história geral, ela também nos leva a momentos de reflexão, como estes que nós temos durante as quartas, momentos de reflexão. Diante disso, quando nós refletimos sobre a história da igreja, 4 palavras, como já foi dito aqui nos nossos últimos encontros, 4 palavras serão provocadas dentro de mim. Quando estudamos história da igreja, 4 palavrinhas irão me provocar interiormente. E essas 4 palavras são, a primeira nós falamos no nosso primeiro encontro, que é a palavra legado. Quando nós começamos a refletir sobre a história da igreja, vai provocar dentro de mim algo chamado legado. E esse legado é algo que vai marcando a igreja em todo o seu período, em toda a sua caminhada, em toda a sua, entre aspas, evolução. O legado. Outra palavra também é a obra. Outra palavra que é provocada dentro do estudioso da igreja, da história da igreja, é a obra. A palavra legado e a palavra obra. Se você perdeu esses 2 encontros, nós temos o áudio, depois você pode procurar aqui na igreja para ouvir, para poder ver o que nós abordamos nessas quartas que passaram.
Outra palavra também que é provocada em mim, quando eu paro para estudar a história da igreja, é a palavra propósito. E é sobre essa palavra propósito que nós vamos dialogar um pouco nessa noite de maneira rápida. E logo depois da palavra propósito, se Deus nos permitir, na próxima quarta-feira do mês que vem, nós fecharemos essa primeira parte com a palavra ação. Por que fecharemos com a palavra ação? Porque nós, no decorrer da história da igreja, nós vamos ver que ela é marcada por legado, obra e propósito, e todo esse propósito, todo esse legado, toda essa obra, culmina numa ação. Vai culminar numa ação. E uma ação impelida pelo Espírito Santo em nós. Amém, gente? Eu viajo bastante quando eu começo a... Está dando para entender? Glória a Deus. Então vamos lá. O que é propósito? Quando eu comecei a minha reflexão sobre a história da igreja, e quando essas palavras, legado, obra, propósito e ação, começaram a me provocar, eu parei para estudar o que significa propósito. E nós vamos ver esse propósito acontecendo em vários períodos da igreja. Assim como a palavra legado e a palavra obra, propósito também é uma palavra que vai nascer, vai ter as suas raízes do latim proponere. E significa aquilo que coloco adiante, aquilo que estou buscando, aquilo que eu entenda, as razões pela qual faço, o que faço e tem sentido. Olha só que profundo. Propósito significa aquilo que coloco adiante, aquilo que estou buscando, aquilo que eu entenda, as razões pela qual faço, o que faço e tem sentido. Quando eu olhei o significado dessa palavra propósito, tem tudo a ver com a vida de um cristão. Tem tudo a ver com a história da igreja. Tem a nossa cara isso, desculpe o termo, mas tem a nossa cara. Nós vemos a igreja, como a gente pode pegar como exemplo a igreja primitiva, a igreja lá de Atos dos Apóstolos, que em tudo que a igreja fazia, todos os seus atos, inclusive o livro se chama Atos dos Apóstolos, todos os atos da igreja, o que eles colocavam em primeiro lugar, o que eles colocavam adiante? Jesus. Porque eles sabiam qual era o propósito de cada um ali. Eles sabiam a quem eles buscavam, eles sabiam a quem eles seguiam. Eles entendiam a razão pela qual eles estavam ali, primeiramente em Jerusalém, e depois alcançando aos confins da terra. Eles sabiam qual era o propósito. Dentro da história da igreja, como eu falei aqui e já repeti, a igreja, o estudo da história, ela trabalha com períodos. E alguns períodos que eu gostaria de citar nessa noite, de maneira bem resumida, o primeiro período histórico da igreja, é o período da igreja primitiva. E como eu falei aqui, a igreja primitiva, aqueles homens que se reuniam ali no cenáculo, aquela grande casa, aquele salão, onde muitos milagres aconteceram, onde eles foram cheios do poder, do dinamite de Deus ali, e ali eles começaram a pregoar o evangelho. A igreja primitiva, ela sabia qual era o seu propósito, a razão pelo qual eles estavam ali e para que eles estavam ali. Esse é o primeiro período. Logo depois nós temos um período, esse período da igreja primitiva se estende até as perseguições romanas, mais ou menos aí.
Logo depois, nós temos um outro período que é o período medieval, o período das grandes inquisições, o período das cruzadas, se eu não me engano. Depois nós temos o período da reforma, onde vai culminar com a reforma alemã, depois a reforma na Suíça e demais regiões da Europa. Depois nós temos o período europeu moderno, o período da igreja americana e o período da igreja atual, que tem a ver com os nossos dias. E cada período desse, a gente estuda de maneira detalhada, porque tem muita riqueza, tem muita coisa importante que nós devemos conhecer. Mas por que eu cito esses períodos aqui, esses 5 períodos? Porque nós vimos que a igreja primitiva, ela sabia qual era o seu propósito. Eles sabiam aquilo que eles colocavam diante deles, eles sabiam que Deus estava à frente deles e que tudo que era feito era para glorificar o nome do Senhor, era para Ele, era tudo dele. Só que a igreja, no decorrer do seu desenvolvimento, a igreja, ela começa a mudar o seu foco. A igreja começa a desviar o seu foco, ou seja, a igreja começa a perder o seu propósito. Porém, quando eu vejo, no decorrer da história, a igreja perdendo o seu propósito, desviando-se do alvo que era Cristo, eu também vejo Deus levantando homens, levantando pessoas que, impelidos pelo Espírito Santo, caem em si e enxergam que precisam novamente pegar a igreja pela mão e conduzir para o seu caminho correto, para o único caminho que é Cristo. E aí eu me pergunto, é a minha reflexão, e eu compartilho com os irmãos nessa noite. A igreja hoje, a igreja atual, ela entende seu verdadeiro propósito. Nós vimos aqui que propósito significa aquilo que eu coloco adiante. A igreja primitiva, quando eu quero citar propósito, ela é o melhor exemplo que nós temos. Porque se eu fosse pegar aqui a igreja medieval, a igreja europeia moderna, nós vamos ver muitas coisas erradas. Como, por exemplo, na igreja medieval, a idolatria, a exaltação, a idolatria a imagens. O surgimento do celibatário, do celibato. Entre outras coisas que não tinha nada a ver com o propósito da igreja. Quando nós examinamos a igreja americana, nós vamos ver os grandes avivamentos acontecendo, e no meio de todos esses avivamentos, o desvio do propósito. Deus é colocado de lado e entra o homem, entra o humanismo, entra a exaltação a doutrinas que conflitam com a palavra de Deus. Nós vamos ver na igreja medieval, até mesmo na reforma, na igreja europeia moderna, nós vamos ver surgimentos de heresias, de coisas que desvirtuam as escrituras sagradas, e que em vez de agregar, geram divisões, geram conflitos, geram confusões. E as escrituras sagradas, ela não traz confusão, pelo contrário, a escritura sagrada, ela traz a certeza. Ela não complica, ela simplifica. E aí, trazendo para a igreja moderna, quando eu olho nessa linha do tempo, eu me pergunto, a igreja atual, ela entende o seu verdadeiro propósito? Eu, como igreja, eu entendo qual é o meu verdadeiro propósito? O que eu coloco adiante? Será que eu coloco a Cristo, eu coloco as minhas crenças humanas, a minha teologia?
o que a igreja atual está colocando adiante? Qual é o propósito da igreja atual? Quais são as razões pela qual fazemos o que fazemos? Quais são as razões pela qual fazemos o que fazemos? Qual é o nosso propósito? Quando eu reflito, 4 palavras me provocam. A primeira palavra, legado. A segunda palavra, obra. A terceira, propósito. A quarta, ação. Propósito. O que significa propósito? Aquilo que eu coloco adiante. O que eu estou buscando. E o que a igreja atual, ela busca hoje? O que a igreja moderna, ela está buscando? Qual é o propósito da igreja moderna? Amém? Vamos ficar de pé? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse estudo. Nós queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor venha nos mostrar qual é o nosso propósito como igreja, para que possamos cumprir a tua vontade, para que realmente sejamos luz, para que realmente as pessoas possam ver em nós o brilho de Jesus, possam ver em nós Cristo. Pai, revela para nós qual é o nosso propósito como corpo, como igreja. Torna isso forte dentro de nós. Queima em nosso coração, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.